Meus queridos amigos e irmãos, espero que todos estejam bem. É um grande prazer estarmos aqui conversando a respeito de um tema muito importante nessa casa que eu adoro, Grupo Espírita Esperança em Cristo. E mando um beijo já para Tia Guacira. E um beijo que a gente pode espalhar para todos vocês. Bom, eu gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar, a Jesus, nosso mestre amado, nosso irmão que nos ensina a cada instante como devemos fazer para seguir esse caminho, muitas vezes tão tortuoso, que nós mesmos criamos para nós. Agradecer aos espíritos superiores, agradecer a esses irmãos abnegados, trabalhadores do Esperança em Cristo, e a todos vocês que estão neste momento nos acompanhando. Bem, o nosso tema, o tema proposto pelo Josemir, foi Sede Perfeitos. E essa é uma passagem do Evangelho de Jesus, onde ele diz: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E aí a gente fala, nossa, que bom, né, que Jesus está nos incentivando a nos melhorar. Mas sermos perfeitos iguais a Deus? E eu vou ser perfeito? Algumas dúvidas chegam à nossa mente e a gente precisa tentar entender cada uma delas. Primeiro vamos inverter. Vamos pensar, seremos um dia perfeitos? E aí está lá escrito no Livro dos Espíritos, na escala espírita, a partir do item 100, da questão número 100, na escala espírita mostra exatamente que nós, como espíritos ainda atrasados num sentido, porque é bom que se diga que nós estamos exatamente onde deveríamos estar, nem mais nem menos. Poderíamos estar mais avançados? Sim, só que, como nós sabemos, a natureza não dá saltos, a evolução não dá saltos. Nós vamos caminhando, sim, vamos evoluindo e vamos errando, sim, muito, porque faz parte também do processo evolutivo o erro. O erro não é algo que seja abominável, como muitas pessoas querem fazer com que a gente acredite. O erro faz parte da evolução. Nós evoluímos a partir de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até que um dia, nessa tentativa, mais maduros, nós acertamos. Podemos errar de novo, sim, mas aí é como Jesus disse: olha que já estáis curados, né? Olha que já estáis curados. Eu estou falando no plural, claro, Jesus falava no singular, mas é plural mesmo. Todos nós estamos curados de alguma coisa ou de algumas coisas. E aí ele adverte: não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Bem, aquele que já aprendeu, é como está lá no Evangelho, se dissesseis, Jesus advertindo, né, se dissesseis que não sabias, não teríeis pecado. Mas como dizeis, sabemos, subsiste o vosso pecado. Não podemos pegar uma criança que não sabe ainda fazer contas, né, a soma, por exemplo, e exigir que ela saiba quanto são 2 mais 2. Se nós perguntarmos a uma criança que não sabe fazer conta ainda, que não aprendeu ainda a fazer conta, quantos são 2 mais 2, e ela disser 10, ela vai ter errado? Não, porque ela não sabe qual é o certo. Aí nós vamos e ensinamos a ela: olha, 2 mais 2, 1, 2, 3, 4. Tá bom? 2 mais 2 então são 4. Agora a criança já sabe, correto? Vamos perguntar de novo à criança: quantos são 2 mais 2? Ela responde 5. Aí ela errou. Só que o erro dela é proporcional à maturidade que ela tem. Se nós perguntarmos a um estudante de matemática na faculdade quantos são 2 mais 2 e ele disser 3, ou 5, ou 10, ou 1000, o erro dele é muito mais grave
do que o erro da criança que acabou de aprender quanto são 2 mais 2. Ou seja, é como Jesus diz lá no Evangelho segundo Marcos, se pecardes contra o Filho do Homem, vossos pecados serão relevados. Mas se pecardes contra o Espírito Santo, vossos pecados não serão relevados, nem neste ciclo, nem no vindouro. Aí muita gente pode falar, segundo eu aprendi, existe a Santíssima Trindade, que Deus são 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se eu pecar contra a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, de Deus, meu pecado será relevado, ou seja, não vai ser levado em conta. Mas se eu pecar contra a terceira pessoa dessa Santíssima Trindade, meu pecado não será relevado. Como assim? Em primeiro lugar, essa Santíssima Trindade não existe, segundo o Pastorino, nas cópias mais antigas dos evangelhos. Isso foi uma interpolação, ou seja, algo que foi colocado depois, sabe-se lá Deus quando. Então não consta, é algo fake, com a linguagem hoje em dia, né? Algo fake, é falso, não tem nos originais. Mas ainda que tivesse, que houvesse, que a gente sabe hoje, através da doutrina espírita, que Deus é uno. Jesus não é Deus, Jesus é um espírito que foi criado simples e ignorante, passou por tudo aquilo que nós já passamos e por tudo aquilo que nós ainda vamos passar e atingiu a perfeição. Ele chegou à perfeição, como nós começamos a dizer. Nós ainda temos um caminho longo a percorrer. E aí, quando ele fala de pecar contra o Filho do Homem, é pecar contra ele, Jesus, é fazer algo que está em desacordo com aquilo que Jesus nos ensina. Agora, pecar contra o Espírito Santo é pecar com conhecimento de causa. Por isso Jesus disse: olha que já estás curado, né? Não peques mais, não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. É esse o ponto. Quando nós já sabemos e nós cometemos o erro, sabendo que está errado, aí nós somos muito mais culpados do que quando nós não conhecíamos bem ou ainda estávamos imaturos em determinados assuntos. É por isso que o espírita, ele é muito mais cobrado, e não é cobrado por Deus, nem por Jesus, nem pelos bons espíritos, não. É cobrado pela sua própria consciência. Porque a gente já sabe, ninguém precisa vir e ensinar para a gente que 2 mais 2 são 4, nós já sabemos disso, né? E aí você tem Jesus, então, falando, né, no ser de perfeitos, superando cada um desses momentos, cada um desses equívocos, evoluindo, amadurecendo, e chegando então a dizer: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. É óbvio que nós não chegaremos à perfeição de Deus, porque Deus é a perfeição absoluta, mas chegaremos à perfeição que nos está destinada. Aí nós pegamos a questão 113 e a questão 226 do Livro dos Espíritos. É interessante que, matematicamente, eu não sou afeito a essa história de numerologia, acho que o espírita não deve ser, mas cada um com seu cada um. Porém, veja, questão 113 e questão 226. 113 é a metade da 226, ou 226 é o dobro da 113. E as duas tratam mais ou menos da mesma questão, que é a perfeição. Será que um dia nós deixaremos de evoluir? Quando nós chegarmos à perfeição, será que nós paramos de evoluir ou continuamos a evolução? A evolução, então, é finita, tem fim, ou não tem fim? E aí, na questão 113, que trata dos espíritos puros, ele diz que percorreram todos os graus de evolução e atingiram a perfeição. Na 226, os espíritos são mais claros ainda. A pergunta
é certo chamar todos os espíritos que não estão na carne de errantes, ou seja, todos aqueles espíritos que estão desencarnados, é correto chamá-los de espíritos errantes? E a resposta claríssima diz: sim, para aqueles que ainda tenham de reencarnar. Não é correto, porém, chamar os espíritos puros de errantes. Esses estão no seu estado definitivo. Se vocês forem no dicionário, definitivo é o não tem mais para onde ir, não tem mais nada além. Isso é difícil da gente compreender, a gente entende que é muito difícil da gente compreender, porque, caramba, será que a gente para de evoluir? Tá, e depois, o que acontece? Aí voltamos na questão 113. Esses espíritos que chegaram à perfeição, eles são os ministros diretos de Deus. Eles são aqueles que executam as tarefas de Deus. Então, eles não evoluem mais, eles são diferentes entre si, é bom que se diga, nós temos a nossa personalidade, nós vamos ter essa personalidade, esse jeito de ser, para sempre, ad eternum. Mas a evolução intelectual e moral, essas duas asas da evolução, serão as mesmas. Nós teremos o mesmo conhecimento de um espírito puro. Ah, João, isso é muito para mim. A gente sabe. E aí vem Roden, Huberto Roden, grande filósofo, já desencarnado, e que trouxe algumas mensagens através do nosso Luiz Antônio Mileco, desencarnado já também, com o pseudônimo de Delfos. Huberto Roden tem uma página no livro de Alma para Alma, O Credo da Ciência, que ele conversa com um amigo que é um cientista, e esse amigo o chamando de doutor e etc e tal, e ele diz sim, segundo o mundo, sim. E esse amigo, ele diz que não acredita em Deus, esse diz ateu. Roden então vai dizendo: olha, nossa vida é uma crença, total crença. Nós acreditamos no átomo sem ter pego um microscópio e visto o átomo. Nós acreditamos porque alguém disse que viu o átomo, que estudou o átomo. Nós acreditamos hoje na física quântica, nos prótons, nêutrons e elétrons do átomo. E diga-se de passagem, átomo significa não divisível. Tomo, divisão, não. Então, não divisível. Só que já dividiram o átomo. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nas histórias que contam do passado. Como foi a descoberta do Brasil? Nós acreditamos. Alguém nos contou e nós acreditamos. Ainda que nós não acreditemos, nós acreditamos em alguma coisa. Porque tem gente que fala que foi de uma forma, tem outros que falam que foi de outra forma. Então nós acreditamos ou em um ou em outro. É uma crença. Então Roden vai falando isso tudo, e chega no final ele fala assim: você então não acredita em Deus, acredita em tudo isso, tem a crença em tudo isso, mas não acredita em Deus. E aí ele diz que Deus seria esse que coubesse na inteligência do homem. Por isso que nós não conseguimos ainda compreender como é chegar à perfeição e não ter mais nada o que aprender a partir daí. Mas é isso que a doutrina espírita nos ensina. E eu digo sempre o seguinte: você pode acreditar que a evolução, melhor dizendo, ela é infinita. Pode. Qual o problema de você acreditar que é infinita? Não tem problema nenhum. Só não pode dizer que é a doutrina espírita que ensina isso, porque não é. Em momento nenhum está escrito que a evolução é infinita. Ao contrário, está escrito que a evolução é finita.
Muito bem, se essa evolução é finita e nós estamos, como dizia o Gastão, irremediavelmente condenados a sermos felizes, ou seja, a chegarmos a essa condição de espíritos puros, porque nós só poderemos ser plenamente felizes quando nós chegarmos à perfeição, 100% felizes. Ah, Jesus é 100% feliz? É, Jesus é 100% feliz. Ah, mas diz o Evangelho que ele chorou. Sim. E o que tem? Ele é feliz plenamente, só que ele se entristece, entre aspas, por ver que nós ainda somos tão atrasados no sentido do que falta percorrer, no sentido de nós nos prejudicarmos a nós mesmos. É por isso que lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus fala: não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. E aí ele está falando dessa primeira parte do ensinamento no plural. Não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Aí vem a segunda parte do ensinamento, desse mesmo versículo 28. Temei aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. Notem que ele diz: não temais os que vos podem matar o corpo. São muitos, são vários, qualquer um pode nos matar o corpo. Não vos podem matar a alma. Nós somos espíritos imortais, nós não morremos com a morte do corpo. E aí a complementação, que é no singular: temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. E aí algumas pessoas, alguns religiosos tradicionais dizem: ah, este é o diabo, este é o demônio, esse é o Satanás. E eu digo: não, a doutrina espírita nos ensina que o nosso único inimigo não é o maior, não, é o único. Nós não temos mais de um inimigo, nós temos um único inimigo. Nosso único inimigo somos nós mesmos. O único inimigo do João é o João. E eu tenho que aprender a ser meu amigo. Cada um de vocês tem que aprender a ser seu amigo, sua amiga. Nós precisamos fazer isso. Porque ao pensarmos coisas ruins, ao ingerirmos coisas ruins, ao ficarmos magoados com as pessoas, ficarmos com raiva ou até com ódio das pessoas, na verdade, nós não estamos fazendo mal nenhum a ninguém, a não ser a nós mesmos. Então, não é inteligente fazermos mal a nós mesmos. Não é. E demônio, Satanás, não é aquele ser criado por Deus ou que se rebelou contra Deus, ou criado mal, ou se rebelou contra Deus. Esse não seria Deus. Então, esse chamado diabo está dentro de nós, somos nós mesmos. O Satanás, que é adversário, diabo é a mesma palavra, só que diabo veio do grego e Satanás veio do aramaico. E aí foram duas palavras diferentes que têm o mesmo sentido, que é adversário. Nós somos o nosso adversário. Então, para nós chegarmos a essa perfeição que Jesus falou: olha, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E aí eu gosto sempre de trazer uma imagem, né? Que é, por exemplo, eu nunca fiz tiro, né? Curso de tiro, mesmo porque não acho que estar armado é uma boa. Eu ainda não tenho equilíbrio para portar uma arma. E quando eu tiver equilíbrio, certamente eu não quererei uma arma. Não irei querer uma arma. Mas imagina arco e flecha. A gente acompanha essa modalidade de arco e flecha, né? Nas Olimpíadas e etc e tal. Os arqueiros, eles dizem que eles não podem apontar para o alvo. O alvo está lá, aquela bolinha no centro, e é ali que a gente tem que acertar. Então, o que eles fazem? Eles miram um pouco acima
e algumas armas, essa mira que é colocada ali no revólver, no rifle, etc. e tal, essa mira ela está mais elevada. Por que isso? Porque quando você atira, a tendência é que o projétil ou projetil ele seja atraído pela lei da gravidade para baixo, para a Terra, para o planeta. Então, se você apontar para a mira, vai cair embaixo da mira. Se você apontar em cima da mira, ela cai na mira, provavelmente. Então, Jesus está nos dando uma posição para que nós miremos acima da onde nós vamos atingir, acima da onde nós vamos chegar. Nós vamos chegar à perfeição, isso é certo. E nós, então, estaremos felizes, estaremos no momento onde nós poderemos, inclusive, falar, como Jesus falou: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não foi um mundo de há 2000 anos, foram mundos, na verdade. E foi, na verdade, um mundo íntimo. É como ele fala: o reino de Deus está dentro de vós. Buscai o reino de Deus e a sua perfeição, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus, que é o nosso íntimo, né, para transformar o nosso inimigo em nosso amigo, nós estamos aperfeiçoando esse reino de Deus, que somos nós mesmos, é a nossa consciência, é o nosso proceder, são as nossas atitudes íntimas que têm que ser modificadas para melhor. Então nós estamos aí numa situação em que estamos buscando evolução, buscando crescer, buscando evoluir, e precisamos realmente evoluir, precisamos crescer, precisamos buscar esse crescimento continuamente. E como eu disse, que a evolução se processa em tentativa e erro, e um dia a gente consegue acertar, quando a gente estiver mais maduro. É esse exercício constante. Nós ainda não fazemos aquilo que devemos fazer, como Paulo de Tarso diz lá na sua epístola aos Romanos: o bem que eu quero eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero eu ainda faço. Nós ainda agimos dessa forma. É importante sermos sinceros conosco. Será que eu estou agindo corretamente? Não tem que vir alguém de fora e falar: olha, você está agindo errado. Olha que coisa mais triste quando nós estamos, por exemplo, numa reunião mediúnica e a gente vai lá, entre aspas, doutrinar o espírito que se apresenta, o obsessor, e ele fala assim: você falando que eu tenho que me modificar, que eu tenho que perdoar, mas você não perdoa, você não se modifica, você continua cometendo os mesmos erros. E aí muitas vezes eles até falam: lembra que você fez isso. Pois é por isso que lá no Caminho do Senhor nós não chamamos doutrinador, chamamos assistente fraterno. Porque se eu tenho que me doutrinar, é óbvio que aí a palavra doutrinador surgiu, porque é aquele que leva a doutrina. Só que nós, ao levarmos a doutrina, nós precisaremos estar doutrinados. Eu me lembro de uma passagem em que Mahatma Gandhi recebeu a visita de uma mãe com um filho, e essa mãe, depois de esperar bastante tempo na fila, chegou a conversar com Gandhi, e ela diz assim: Gandhi, meu filho come açúcar, diz para ele parar de comer açúcar, porque você é referência para ele, você é um ídolo para ele, para todos nós. E aí o Gandhi olha para o menino, olha para a mãe e fala assim: volte daqui a uma semana. Aí ela não entendeu porquê, mas tudo bem. Talvez ele precisasse conseguir alguma coisa para mostrar para o menino que açúcar faz mal, etc e tal. Tá bom. Ela foi embora, voltou uma semana depois, e aí ela enfrentou novamente a fila. Quando chegou a vez dela: oi Gandhi, lembra de nós? Nós estivemos aqui semana passada e eu disse para o senhor que meu filho comia açúcar, que era para o senhor falar para ele não comer mais açúcar.
E o senhor mandou voltar hoje. Aí ele, perfeitamente, eu lembro sim. Aí ele o Gandhi vira pro menino e fala assim: não coma mais açúcar. Aí a mãe olha e fala assim: só isso? Sim. Mas por que você não falou isso semana passada? Aí o Gandhi vira para ela e fala assim: porque semana passada eu ainda comia açúcar. Ou seja, quando nós vamos doutrinar um espírito, nós temos que fazer aquilo que nós falamos. Porque não adianta palavras, porque eles nos conhecem muito bem. Eles andam conosco, eles nos seguem, eles nos veem. Olha o que fala Paulo de Tarso na sua Epístola aos Hebreus, capítulo 12, primeiro versículo. E nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que quer dizer Paulo com essa advertência? Que nós estamos rodeados de desencarnados. É a nuvem de testemunhas. E ele diz que nós devemos deixar de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam. O que é isso? Eles vão sim nos insuflar ideias para que nós cometamos, melhor dizendo, erros. Nós temos que filtrar esses pensamentos. E esses pensamentos só chegam a nós porque nós temos essa mesma ideia, esse mesmo pensamento. Uma pessoa que não suporta álcool, nenhum espírito vai chegar para ele e falar: beba álcool, beba bebidas alcoólicas. Porque ele não vai beber. Ele não tem essa vontade. Aquela pessoa que é firme e não comete adultério. Existem vários tipos de adultério, mas vamos falar naquele adultério do cônjuge, da cônjuge, que as pessoas cometem, que vão buscar fora do casamento um relacionamento normalmente sexual, afetivo, enfim, é um adultério. A pessoa que é firme, que não comete adultério, que não vê necessidade de cometer adultério, o que eu falo sempre para minha esposa: aquele que trai, na verdade, ele trai a si próprio, a si própria, não trai ao outro. Não existe isso de trair ao outro. Ah, eu traí minha mulher. Não existe isso. Nós traímos a nós mesmos. Porque se nós não estamos satisfeitos com esse casamento, é melhor que converse: olha, não dá, eu não estou gostando mais de você como eu gostava, etc e tal. Então não quero para você algo negativo. Então encerra ali esse ciclo. Não há mal nisso. Há muito mal quando a gente continua enganando a pessoa com quem a gente está. Então, se eu tenho essa coisa de trair, o espírito vai chegar e insuflar ideias de traição para mim. E aí eu vou trair, porque ele só amplifica aquilo que a gente já tem dentro da gente. Então, essa questão de nós buscarmos o aperfeiçoamento é uma questão delicada. A gente costuma dizer é muito difícil, mas nós temos uma campanha no Caminho do Senhor que é: troque a expressão é difícil por é possível. Porque tudo é possível. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será, diz Gonzaguinha na sua canção, essa canção belíssima que nós utilizamos inclusive como tema do CACE, que é o Centro de Atendimento à Criança Especial e Carente, que nasceu no Caminho do Senhor. Então é o tema, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá. Lá é dentro de nós, não é lá fora. Vamos lá fazer o que será. E o que será? Nós seremos perfeitos. Nós estamos fazendo o que será.
Rui Barbosa, num discurso maravilhoso dele, captado por Pedro de Camargo, o Vinícius, que colocou lá no livro O Mestre na Educação. Rui Barbosa fala que Deus iniciou a criação, cabe à criatura terminá-la. Ou seja, Deus nos criou, simples e ignorantes, mas com todos os atributos, todas as ferramentas dentro de nós, para que nós pudéssemos avançar, para que nós pudéssemos crescer. E crescendo, nós chegássemos à perfeição, como iremos chegar, como falamos o tempo todo. Então, é isso. A nossa evolução se processa através de tentativas e erros, até que tentativas e acertos, mais acertos, e cheguemos então à maturidade suficiente para que nós possamos somente acertar e aprender até chegarmos à perfeição, a sermos espíritos puros. E aí nós também chamamos atenção para o capítulo 15 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, onde no segundo item, Kardec está tratando da superioridade da natureza de Jesus. E ele vem falando que, como homem, ele tinha a mesma constituição dos corpos carnais. O corpo de Jesus tinha a mesma constituição dos corpos carnais, porém retirado da parte mais quintessencial da matéria do planeta Terra. Ou seja, era um corpo que era feito da matéria orgânica do planeta Terra, só que da parte mais quintessencial. Quanto mais atrasado é o espírito, mais ele se utiliza da matéria mais densa, menos quintessenciada, como se utilizou da expressão Kardec. Então, como o corpo humano era assim, o corpo humano de Jesus. Agora, como espírito, nenhum outro espírito poderia insuflar-lhe as ideias. Está lá no final desse item 2. E ele pergunta, né, Kardec pergunta, poderia operar como médium nas curas que fazia? Aí é que Kardec faz essa avaliação e diz, ele não operava como médium porque médium é aquele que é intermediário entre um espírito curador e o seu paciente. Um espírito médico e aquela pessoa que vai receber aquela cura. Ele era o próprio curador. E aí no final ele diz que no dizer de um espírito, Jesus era médium de Deus. Olha só que coisa. Jesus era médium de Deus. É isso que nós vamos chegar, né? Onde nós vamos chegar um dia, daqui a muito tempo, não vamos nos enganar, mas cada dia é uma oportunidade de vitória, cada dia um exercício para que nós possamos avançar nessa senda da evolução. Então vamos lá, gente, vamos juntos, vamos ajudar-nos uns aos outros, vamos orar uns pelos outros. Nós precisamos muito da oração de vocês. Nós que nos dispusemos, sabe lá Deus por quê, né, a divulgar a doutrina espírita, a divulgar o Evangelho de Jesus, precisamos muito das orações de vocês. Porque se uma pessoa que não busca esse esclarecimento, essa divulgação da doutrina de Jesus, da doutrina espírita, já é obsidiada, imagina aquele que se dispõe a fazer essa divulgação, né? Então orem muito por nós. E também eu peço a todos que, principalmente neste ano de 2021, que nós comemoramos 50 anos da nossa Rádio Rio de Janeiro, que vocês possam divulgar a Rádio Rio de Janeiro no rádio AM 1400 kHz, mas também no site www.radioriodejaneiro.am.br
Esse site vai mudar para digital, ponto digital, mas ainda não mudou. Vai haver a migração, então em breve nós daremos comunicações de que qual é o novo site, mas podem continuar acessando o radioriodejaneiro.am.br, porque você vai ser direcionado para o ponto digital. Rádio Rio de Janeiro, ponto digital, deve ser esse o endereço novo. Mas como disse, nós vamos divulgar. E ali no site você vai ter todas as informações. Tem todas as informações. Se quiser acompanhar programas anteriores da última semana, das últimas 2 semanas, às vezes, dependendo do tamanho do programa, vocês encontram lá em programação. Então, a Rádio Rio de Janeiro ajudando a cada um de nós a cada vez mais avançarmos nessa senda da evolução e atingirmos um dia essa perfeição. Bem, meus irmãos, meus amigos, muito obrigado pelo carinho. É uma honra sempre, como disse, estarmos aqui no Grupo Espírita Esperança em Cristo, ainda que não seja de forma presencial. Faz muita falta, é muito bom a gente estar junto, receber diretamente aquela energia, né, maravilhosa de vocês, de todos vocês, quando estamos lá naquele salão do Esperança em Cristo. Mas a prudência manda que nós estejamos quietinhos e façamos o que é necessário fazer. A prudência nos diz isso. Então, Jesus disse: sede prudentes como as serpentes, porém simples como as pombas. Prudência sim, mas com simplicidade, sabendo que tudo isso vai passar, mas que nós temos a responsabilidade de fazer essa mudança tão necessária. Por isso veio essa pandemia, para que nós pudéssemos fazer a mudança dentro de nós, fazer essas reflexões, sentir a falta, né, de estarmos juntos. E é isso. Muita paz, muita luz e muito obrigado mais uma vez.